Olá a todos, eu sou Tatiane Montella, oncologista clínica do Rio de Janeiro do Grupo Oncoclínicas. Hoje eu estou aqui acompanhada com a doutora Ana Gelati, também oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas de Porto Alegre, e com a doutora Tércia Reis, oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas de Salvador. E a gente vai falar um pouquinho aqui do Congresso Americano de Oncologia Clínica em Chicago, 2023, sobre câncer de pulmão. Por muito tempo, os estudos de câncer de pulmão que eram apresentados nesse congresso, os mais importantes eram na doença metastática. Foi onde a gente apresentou trabalhos muito relevantes com imunoterapia e também trabalhos muito relevantes com terapia alvo molecular. Mas hoje, nesse congresso desse ano, o que a gente vai falar, o que a gente vai dar mais enfoque é na doença inicial. E por isso, Tessa, eu quero te fazer a primeira pergunta. Na doença inicial, a imunoterapia tem algum papel? Olá, Tati, olá a todos. Bom, um papel cada vez maior, né? Cada vez mais consolidado. A gente já está fazendo a imunoterapia na doença inicial, na nossa prática clínica. A gente já tinha aprovação do CheckMate 816 e daí a gente teve o resultado ontem do Keynote 671, trazendo mais uma opção de tratamento do pembrolizumab nesse cenário da doença inicial. Então, reforçando a importância da discussão multidisciplinar, né, para a gente poder decidir o melhor tratamento para o paciente no início, né, e não individualmente, cada um decidindo qual é a melhor estratégia para começar o tratamento. Então, isso é bem importante. Então, a gente tem agora o pembrolizumab como uma opção antes da cirurgia. Os pacientes foram, então, randomizados após a químio mais pembrolizumab para 4 ciclos, depois foram submetidos à cirurgia e depois receberam pembrolizumab por 1 ano no cenário adjuvante, né? Então, a gente teve os dados positivos da sobrevida livre de doença desses pacientes e também uma taxa bem diferente para os pacientes que receberam a imunoterapia acrescentada à quimioterapia em relação à resposta patológica maior. Então, eu acho que a imunoterapia, esse estudo Keynote 671, reforça ainda mais o papel da imunoterapia no cenário inicial, sem dúvida. Então, se a imunoterapia agora também é importante, a pergunta fica: e para terapia-alvo? Existe algum papel na doença inicial, Ana? Você ajuda a gente? Ajuda. Oi, tudo bem, Tati, Tércia? É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, esse ano a gente mudou o foco da oncologia torácica, né? E a gente teve 2 dias bem importantes no cenário precoce. E falando especificamente de terapia-alvo, né? A gente já tinha dados anteriores, né, de sobrevida livre de doença, ou seja, né, a gente usava osimertinib para os pacientes que tinham mutação do EGFR, que já tinham feito um tratamento curativo com cirurgia e com quimioterapia adjuvante. Mas o desfecho, né, o dado mais importante que a gente leva em consideração nesse cenário, que é a sobrevida global, ainda não havia sido apresentada. E hoje, numa sessão plenária, né, a sessão mais importante do Congresso, a gente teve então a divulgação desses dados, que foram dados positivos. A gente teve uma redução de risco de morte de em torno de 50% para os pacientes que receberam osimertinib por 3 anos, né, aqueles pacientes com doença inicial, ressecada, com mutação do gene EGFR, deleção de 19 ou exon 21, e isso realmente muda a história, né, da oncologia torácica, do tratamento do câncer de pulmão, trazendo sim cada vez mais esses tratamentos direcionados para um cenário precoce, reforçando a importância também de a gente fazer essa avaliação genética, essa avaliação molecular nos pacientes também com uma intenção curativa de tratamento. Excelente, Ana. Uma nova era na doença inicial. Obrigada, Ana. Obrigada, Tércia. Obrigada a vocês também.